Paz do Senhor, meus nobres amigos. A palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando aqui para os judeus, os fariseus que tinham crido nele. Ele vai falar que se eles permanecerem na sua palavra, eles vão conhecer a verdade e a verdade os libertará. Logo após o versículo 37, vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque está falando aqui a respeito do pecado. Porque a palavra de Deus diz que aquele que comete pecado fica escravo do pecado. Aleluia. Aí vai dizer que o filho, o escravo, ele não permanece na casa, mas o filho, ele fica na casa para sempre. E esse filho que permanece na casa é Jesus. Então, se ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois que o pecado entrou no mundo, é inevitável que você não venha ter sofrimento. Porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós iríamos vencer. Glória a Deus. Então, você pode pensar que está sofrendo, você pode pensar que está passando por uma situação difícil, mas todas as pessoas no mundo, sem exceção, em algum momento da sua vida ela vai passar por aflição, ela vai passar por algum momento difícil em sua vida, porque é inevitável que isso aconteça. Independente de raça, independente de situação, de classe, aleluia. Todos os seres humanos, eles passam por sofrimento, por agonia, por desespero, porque todos não estão isentos das consequências do pecado. Louvado seja o Senhor. Se você tem necessidade, você é necessitado, você passa por aflição. Se você tem todas as suas necessidades são preenchidas, falando financeiramente, falando de bens, você também passa por aflições, você também passa por situações difíceis na sua vida. Louvado seja o Senhor. Mas o interessante disso tudo é que Deus ele sempre nos dá um escape. Deus ele sempre tem uma resposta para nós. Deus ele sempre tem algo a nosso respeito, a nosso favor, algo de bom para nossos problemas, nossas dificuldades. Louvado seja o Senhor. Quando nós passamos a conhecer a Cristo, não é que nós vamos deixar de sofrer, não é que nós vamos deixar viver uma vida somente de bonança, uma vida só de alegria, não. Mas a questão é que Deus ele suprirá a nossas necessidades. Deus ele vai estar ali para nos ajudar num momento difícil. A diferença é que você vai ter um auxílio de Deus na sua vida quando você estiver passando por situações difíceis, quando você estiver sem solução, Deus está ali para lhe amparar. Deus vai estar ali para lhe dar o consolo, a solução, o alívio para a tua alma. Louvado seja o Senhor. Essa é a diferença daqueles que não conheceram a verdade, daqueles que não foram libertos pelo Filho de Deus. Porque a palavra está falando aqui, se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa que nós devemos conhecer? Qual é a verdade que você precisa conhecer? Você precisa entender que Deus ele morreu
por você, morreu pelos seus pecados, morreu para que você tenha uma vida e vida com abundância, para que você tenha paz, independente de qualquer situação, para que você tenha paz em meio às lutas, para que você tenha paz em meio ao desespero, à situação difícil que você passa na sua vida, porque a paz ela não vem de você mesmo, a paz ela vem de Deus, porque Jesus falou: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, independente de qualquer situação, o mundo pode estar em crise, pessoas podem estar falando ao contrário de você, mas se você tiver uma aliança com Deus, se você tiver um propósito com Deus, um plano com Deus, a sua vida vai estar em paz, porque você vai ter a direção de Deus na sua vida. Louvado seja o Senhor. Então, você precisa conhecer essa verdade. Você precisa conhecer a Cristo Jesus, Filho de Deus, o Salvador, o Libertador. Aleluia. O Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que veio nos salvar e libertar, que veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdade que nós precisamos conhecer para ser liberto daquilo que nos aprisiona, para ser liberto daquilo que te aprisiona, daquilo que te faz sofrer. Jesus ele quer te libertar, mas você tem que tomar uma decisão, tomar uma atitude, porque ele te deu o livre-arbítrio para você escolher o caminho que você quer seguir. E o melhor caminho a seguir é Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe e até logo mais.